Nesse vídeo eu quero falar sobre o problema de ajuste de curvas pelo método de quadrados mínimos. Então, esse problema é formulado principalmente quando a gente está tratando de dados experimentais. Então, nesse exemplo, nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, tem mais ou menos 160 pontos exibidos aí, e como eles foram obtidos de um experimento em laboratório, por exemplo, todos esses pontos estão contaminados com um erro experimental, erro de medida. Então, a informação de cada um desses pontos por si só não é confiável. Mesmo assim, você olhando para essa nuvem de pontos, dá para perceber um comportamento global que é bem razoável. Então, aqui ninguém tem dúvida, por exemplo, que a função que descreve a medida que estava sendo tomada, ela tem um comportamento que vem por aqui, sobe aqui, conclui dessa forma. Então, o problema de quadrados mínimos é justamente tentar, a partir dessa nuvem de pontos que não é confiável, reconstruir a função ou aproximar a função que deu origem a esses pontos. Claro que eu podia fazer uma coisa bem simples, como, por exemplo, apenas unir os pontos. Mas se eu fizesse isso, tudo que eu ia estar fazendo é construindo uma função contínua que passa pelos pontos e, portanto, representa exatamente os pontos que estão errados, as leituras que estão erradas. E não é isso que eu quero. O que eu quero é construir alguma função desse tipo. Certo? Essa curva vermelha, sim, representa o comportamento que é nítido a partir da nuvem de pontos, mas se você observar, dificilmente ela está passando exatamente em cima de algum ponto. Então, o problema de quadrados mínimos é, dado um conjunto de pontos, geralmente um conjunto grande de pontos, encontrar uma função que melhore os ajustes. Bom, para isso a gente precisa definir claramente o que é que significa que uma função ajusta bem o conjunto de pontos. Então veja esse exemplo aqui. Aqui eu tenho 5 pontos e suponha que a função que eu estava tentando ajustar era uma reta, essa reta branca que está desenhada. Como é que eu posso medir se essa reta ajusta bem ou não os pontos? Então, supondo que as medidas foram tomadas aí nesses valores x1, x2, x3, x4 e x5 e que esses pontos de medida estão corretos, ou seja, que o máximo que pode acontecer é que eu tenha erro nos valores amostrados, nos valores da medida, ou seja, no y1, y2, y3, y4, y5. Um critério que eu poderia usar para saber se a curva, no caso essa reta branca, se ajusta bem aos pontos, é medir justamente o desvio entre o valor que foi medido, por exemplo, aqui no x3 seria esse valor y3, e o valor que a reta, a minha curva φ, prediz para x3. Então seria justamente essa diferença aqui que está marcada aqui por essa barra em vermelho. Então, claro, em cada ponto, essa barra vermelha mede o desvio entre o valor amostrado e o valor predito pela curva. Então, a soma desses desvios em módulo poderia ser um critério para quantificar se a curva está bem ajustada aos dados ou não. Claro que se todos os desvios fossem zero, a curva ajustaria perfeitamente os pontos. Bom, esse é um critério que pode ser usado, mas ele tem um inconveniente. Essa soma de módulos dá origem a uma função que não é diferenciável. A função módulo não é diferenciável. Então, a gente não ia conseguir resolver o nosso problema usando as ferramentas de cálculo diferenciável. Um critério que sim é mais usado e permite a gente usar as ferramentas de cálculo é, ao invés de somar apenas os desvios em módulo, somar esses desvios ao quadrado. Aí sim a gente tem uma função que é diferenciável e, portanto, eu vou poder perguntar qual é a função φ que melhor ajusta os meus dados, ou seja, que tem a soma de desvios ao quadrado a menor possível. Então, eu passo a ter um problema de minimização e para o qual eu posso usar as ferramentas de cálculo diferencial. Em outro vídeo, eu vou mostrar um exemplo de ponta a ponta de como a gente faz como a gente resolve esse problema de minimização. É isso aí, então. Obrigado.